Fala Esquadrão da Noção, esse é mais um Casting Depressão e hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido no Facebook, que é por que eu não passo em testes? E também nervosismo na hora de fazer teste, o que fazer na hora de um teste. Em primeiro lugar, existem muitas razões pelas quais a pessoa não passa num teste. A primeira delas, você ter ido mal no teste. E você pode ter ido mal no teste por duas razões. A primeira, porque você não tem técnica suficiente, preparo suficiente, você acabou de sair da escola de teatro, você nem terminou a escola de teatro, você nem começou uma escola de teatro e acha que, isso é super fácil, isso eu consigo fazer, porque minha mãe sempre falou que eu sou desinibida e etc. Né? É bastante complicado, porque o truque realmente está em fazer parecer que é fácil. Os grandes atores, eles fazem parecer que é fácil, e é essa dificuldade que todo mundo acha, olha só, que natural, né? Vai lá e faz e acabou. Quando na verdade existe todo um preparo e toda uma técnica por trás. Outra razão, total despreparo. Não importa o quão experiente você é ou quantos trabalhos você já pegou. Se você chega atrasado no teste, sem o texto, ou sem ter decorado o texto, sem ter entendido o texto, ou bufa quando o diretor está falando, com aquela atitude superior de que não está concordando com nada, de que não foi assim que você aprendeu na escola, ou fala mal dos outros, fala mal de pessoas com quem você já trabalhou, faz fofoca, tudo isso contribui muito para que você não pegue de jeito nenhum um teste, ainda por cima queime o seu filme. Um teste não serve só para saber se você é bom ator e serve para aquele personagem. Ele também serve para avaliar como você se comportaria em um ambiente de filmagem. Um ambiente de filmagem é um lugar super estressante, onde várias coisas podem dar errado, muito provavelmente vão dar errado. A jornada de trabalho é de 12 horas e tudo que a equipe menos precisa é de uma diva que vai causar problemas para a equipe. Tudo que puder ser minimizado em termos de riscos tem que ser minimizado num set de filmagem. Não seja você o risco. Não se mostre um risco para as pessoas que possivelmente vão te contratar para trabalhar junto com elas. Então faça o mínimo, chegue preparado, chegue pontual, saiba o texto, seja simpático com todo mundo, esteja aberto a ouvir e isso vai aumentar suas chances, pelo menos, de não ser gongado imediatamente. Segunda razão pela qual pode ser que você não pegue um teste, você não estar no perfil. Tem gente que inclusive fala, mas no perfil eu não tô, senão eu não teria nem sido chamado para o teste. Bom, depende. Muitas vezes, um diretor de casting ou um diretor não sabe exatamente quem vai ser aquele personagem. Ele tem uma ideia e ele gostaria de testar diferentes perfis. Mais uma vez, gente, loiras de 20 a 30 anos não é perfil. Perfil é diferentes personalidades. Então, ele chama para o teste várias pessoas simplesmente para testar, como o próprio nome diz, se aquela pessoa funcionaria com aquele papel, se aquela pessoa funcionaria para aquele personagem. E mais uma vez, não tem essa de, olha, você vai me falando, viu, como você quer que eu faça. Geralmente, o que acontece é que a pessoa vai colocar um esforço para tentar fazer aquilo que o diretor quer e não vai sair natural. Então, se não saiu de primeira, a tendência é que o diretor já considere que o ator não combina com aquele personagem. Ou então que alguém realmente fez algo mais surpreendente, fez algo que na hora combinou mais, na hora fez mais sentido, na hora ficou mais engraçado, ou ficou mais dramático, ou mais tocante. Se você se encontra nessa categoria, você tem só que agradecer que você foi chamado para o teste, porque isso significa que o diretor de casting ou a agência lembrou de você e te deu um voto de confiança e te deu uma chance. Que você não pegou o teste não significa que você é mau ator, nesse caso, ou que é o fim do mundo. O importante é que você foi visto e se você fez um bom trabalho, você vai ser lembrado para futuros trabalhos. Como saber se você está nessa categoria? Você não sabe. Por isso, sempre vai lá, faça o seu melhor e volte para casa, esqueça do assunto, faça o melhor que você pode e se divirta. A terceira razão pela qual você pode não ter pego um teste é, e isso é verdade, politicagem. Eu, por exemplo, não faço, mas é verdade que existe no mercado em alguns lugares a necessidade da produção de poder justificar para os anunciantes ou justificar para os patrocinadores que aquele trabalho vai ser assistido, seja uma peça de teatro, seja uma produção de cinema ou de televisão. Isso aqui no Brasil e lá fora também é a mesma coisa. Então eles precisam chamar alguém famoso.
E você pode ser que perca para uma pessoa famosa simplesmente porque ela é famosa e o produtor vai ficar mais seguro de colocá-la, porque isso vai deixar os investidores mais seguros de que o investimento deles vai ter retorno, os patrocinadores mais seguros de que vai ter gente suficiente sendo impactada para ir lá comprar o produto deles depois. E para todos vocês que estão falando que isso é um absurdo, sabe de quem é a culpa? A culpa é sua. Se alguma vez na sua vida você já criticou alguma atriz por estar gorda, por estar acabada, por estar velha, se você já comprou alguma revista de fofoca, se você já entrou em algum site de fofoca, se você perdeu seu tempo comentando quem está saindo com quem no mundo das celebridades, porque tudo isso é o que alimenta essa indústria e tudo isso é o que dá certeza aos produtores, investidores, anunciantes, etc., de que as pessoas vão ficar falando, comentando, assistindo, consumindo os produtos que estão sendo anunciados. Ou seja, se alguma vez você repetiu algum bordão de novela, se você alguma vez comprou alguma roupa que saiu numa novela que alguma atriz estava usando, tudo isso faz com que a mídia reforce a necessidade de chamar gente famosa. Por isso, se você quer combater isso, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de consumir fofoca, parar de alimentar fofoca e 2, criar as suas próprias produções, porque é muito mais fácil que a pessoa lembre de você por algo que você fez do que por uma daquelas fotos que em qualquer agência existem milhares e milhares e milhares de fotos. Entra no site de qualquer agência e vocês vão ver a quantidade de gente cadastrada que tem lá. Se você é só mais uma foto, você pode ser linda, sua mãe pode falar que você é linda, seu professor de teatro pode ter falado que você é super talentosa, você é só mais uma foto, você não está trazendo segurança nenhuma para a produção de que você vai conseguir segurar. Passar num teste é estar no lugar certo, na hora certa e que tudo conspire ao seu favor. Por exemplo, se você foi muito bem no teste, se você chegou lá seguro, preparado, profissionalmente, sem nervosismo e simplesmente deu o melhor de si, e esse melhor de si casou com o que o produtor de casting, com o que o diretor estavam esperando para o personagem, e não existe nenhuma politicagem no meio que vai dizer mas não, olha, tem que ser a filha do anunciante no lugar, aí você vai pegar o papel. Vocês não sabem a fauna que é depois que você faz um teste dentro de uma reunião de produção, dentro de certas reuniões de produção, e quanto maior é a escala da coisa, mais existe isso, porque mais o dinheiro está em jogo e mais a necessidade de recuperar o investimento está em jogo. De como é a análise de um ator. Às vezes a pessoa não gostou da sua voz, às vezes a pessoa não achou que você tem carisma, às vezes a pessoa achou que você não vai combinar com o ator principal, às vezes a pessoa achou que você vai ofuscar a atriz principal. Existem milhares e milhares e milhares de razões pelas quais pode ser que você não tenha pego um papel. Mas, como já diria Otto von Bismarck, as salsichas e as leis, melhor não saber como foram feitas. Ou seja, você não tem controle nenhum sobre essa situação. Então, para que você vai ficar se revoltando ou se preocupando com algo sobre o qual você não tem controle nenhum? A única coisa sobre a qual você tem controle é o seu próprio trabalho. Isso quem falou não fui eu, quem falou foi Bryan Cranston. Se vocês souberem inglês, o vídeo está na descrição desse vídeo. Se vocês não souberem, a tradução também está na descrição desse vídeo. O que você faz com aquela claque que você tem que ficar segurando? Você tem que rir, você tem que chorar, você tem que ficar sério?